possível, aleluia, a todo o que crê. Eu e você também podemos fazer as obras maiores do que essa, porque Cristo foi para o céu, mas nos deixou aqui outro Consolador, para que esteja conosco todos os dias, até a consumação do século. É impossível falar no Espírito Santo sem ser tomado por Ele. Em segundo lugar, sem poder não há testemunho eficaz. Existem muitos testemunhos falsos. Infelizmente eu já vi testemunho falso na igreja. Alguém falando que foi curado, alguém falando que recebeu dinheiro na conta. Teve um irmão uma vez aqui no Grande Templo que disse que tinha recebido 1 milhão na conta, num culto de milagres. Eu sei que Jesus pode fazer isso, só que o método que foi feito, eu falei, isso não é o Espírito Santo. E depois eu fui no tesoureiro, que era meu amigo, e falei, escuta, ele deu 100 mil reais aí de dízimo? Ele falou assim, não. Eu falei, então, mais uma confirmação, porque se fosse de Deus, Deus saberia para quem estava dando. Deus não dá dinheiro, não dá nada, viu, irmão Ritela, pastor Antônio Pedro, para Antônio Benedito, para quem retém. No começo da nossa fé cristã, nós vemos ali o Senhor matando Ananias e Safira, porque Ele não queria que esse tipo de gente, que dá mau testemunho na igreja, tomasse parte no nosso ministério. Amém? Sem testemunho não há avanço até os confins da terra. O Evangelho saiu ali do Belém do Pará, tomou conta da nossa terra brasileira, e já chegou na África, na Europa, e hoje, pela misericórdia de Deus, nós temos igreja nos Estados Unidos da América. Quando eu estou falando nós, estou falando Assembleia de Deus. Em todos os continentes, aonde você chega, ali tem uma agência do reino dos céus. Por que isso? Porque nós os brasileiros somos grandes teólogos, somos muito organizados? Não, nós sabemos que temos muito ainda a alcançar. Pastor Marcos falou hoje aqui como ele é um organizador, é gerente de grandes empresas, ele sabe do poder organizacional. Mas eu vou dizer para vocês, nós somos desorganizados, mas nós temos o poder do Espírito Santo que quebra todas as cadeias das nossas limitações. E quando as pessoas olham, pensam que somos organizados, porque a nossa organização espiritual muitas vezes é pura e exclusivamente na dependência do Espírito Santo. Eu vejo no grande estado de Mato Grosso muitos homens simples que foram esforçados, porque todo crente é esforçado, todo crente cheio do Espírito Santo ele é esforçado. Às vezes é 100% de esforço e 1% só de inspiração. Mas imagina, pastor Marcos, essa organização toda, com o poder do Espírito Santo, nós poderíamos ter feito mais. Às vezes nós somos muito centralizador, pastor Armando. Nós queremos fazer, e se a pessoa de repente a gente dá autoridade para ele, o poder concedido, que seria exousias, que também é uma palavra traduzida para poder, depois eu vou falar sobre isso. O outro embala e de repente a pessoa, não, ele vai passar na minha frente. Vem cá, rapaz. Aqui eu tenho companheiros na plataforma que já trabalharam comigo e outros que trabalham comigo, e tenho aqui na nave também. Se tem uma coisa que eu gosto, é de alguém que tem boas ideias. Se ele fala, pastor, eu vou fazer, eu analiso e vejo se está dentro, falo assim, vai meu filho. Igual aconteceu com Eliseu no começo do seu ministério. Olha, ele sucedeu Elias. Quando ele chega na casa do filho do profeta, já tinha um problema para ele resolver. Olha, a casa é grande, é pequena. Nós precisamos ampliar o lugar da nossa tenda. E aonde é que a gente chega que não tem alguma coisa para fazer?
É sempre assim, um vai até um ponto, depois é o outro. Mas todos nós trabalhamos dentro da dinâmica do Espírito Santo. Agora, quando a pessoa encara que o poder é dele, que a sabedoria é dele, que a organização é dele, o Espírito Santo sai de lado e deixa o camarada falando sozinho. Eu estive na Grécia, irmãos. Os americanos estão lá há mais de 100 anos, organizadíssimos. Tem uma organização, tem um hotel de trânsito, onde o pessoal vai lá para fazer férias. Inclusive nós no final de ano a gente ia para lá, levava a mocidade da igreja, os irmãos, e ficávamos lá em oração, que ele tem um espaço grande. A gente alugava lá para 10 dias mais ou menos. E o grego falando inglês, ou melhor, o americano falando inglês o tempo inteiro. Durante esses 100 anos que eles estão lá, eles têm um grupo de famílias deles mesmos que trabalham ali, não ganharam um grego para Jesus. Não tinha ninguém grego lá na organização deles. E evangelizando pela internet. Não estou dizendo que não deve acontecer. E aí eu cheguei lá um ano depois, conversando lá com a turma em grego. Ele falou assim: quanto tempo você está aqui na Grécia? Eu falei: cheguei o ano passado. Mas como é que você aprendeu a língua? Eu falei: eu não sei. Mas você... Aí começou a falar comigo, puxar o negócio do inglês. Eu não ia muito bem. Ele falou: mas você não sabe inglês? Aí eu falei: peraí. Não falo. Mas você precisa falar inglês. Eu falei: mas você fala inglês e não consegue alcançar o povo? Deixa eu aprender o grego. Como é que você conseguiu? Eu falei: eu não sei, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu quero dizer um negócio para você: a necessidade faz sapo pular. Por eu não saber falar o inglês, então eu fui para o grego e fiz um acordo com Deus. Falei: Senhor, me dá essa língua, aleluia. Então eu faço uma troca com o Senhor, eu desaprendo o português e o Senhor me ensina o grego, porque é a ferramenta de trabalho que eu preciso para ganhar esses gregos para Jesus. Não estava no meu script isso aqui, não está aqui no texto. Irmãos, dentro de pouco tempo Deus foi me dando a língua, eu não sei como. Eu sei que para aprender o grego e falar leva às vezes 10 anos, pessoa organizando, fazendo aula, com professor de língua, ouvindo. Quando o pastor Sebastião chegou lá, com um ano que eu estava lá, ele chegou na Macedônia, eu fui lá, fiz o check-in para ele da vinda, andei com ele por todos os lugares, levei nos lugares onde ele queria ver, fui em Neápolis, fui na cidade de Tessalônica, onde eu morava, levei ele em Apolônia, levei ele para jantar, e ele falou assim: mas Jorge, eu só sei que você está falando grego mesmo, porque você fala, responde e resolve o negócio, mas como é que você aprendeu essa língua? Eu falei: pastor, Jesus me ensinou. Quem crê que Deus pode fazer isso? Agora não vamos tirar a organização, irmãos. Nós precisamos inclusive de fazer alguns cursos nessa área de organização eclesiástica. Pastor Valmir, por exemplo, congregou comigo, ele sabe, inclusive ele deu vários cursos ali. Eu admiro o trabalho, porque assim a gente sofre menos, a gente se desgasta menos. Vocês não imaginam como eu envelheci nesses 5 anos de Grécia. O desgaste foi muito grande. Se você não tiver convicção da chamada, você chega no mar Mediterrâneo, você dá um mergulho, sai lá na Espanha, dá outro mergulho e sai em algum lugar aqui no Brasil e deixa tudo. Foi o que aconteceu com um missionário pentecostal da Igreja Deus e Amor. No final, no dia que ele foi embora, nós fomos lá atender ele, ele falou: não, eu vou embora. Essa língua grega aqui, quem inventou foi o diabo, ninguém aprende esse troço não. E eu falei: pronto, eu estou enrolado. Se esse negócio é feito do diabo, eu não vou aprender mesmo não. Aí ele pegou, no final resumiu, pegou o texto de Paulo, ele disse assim: eu vim para a Grécia, tomei a carreira e quase perdi a fé e estou indo embora para o Brasil. É o contrário. O Senhor Deus trabalha com o Espírito Santo para poder nos fazer superar as nossas limitações. Então por isso que o Evangelho tem que ser falado no poder de Deus. Meu Deus, só nessa introdução eu já estou chegando aos 40 minutos, vamos lá.
Então a definição dessa palavra poder aqui é o poder infinito, é virtude, poder real, poder divino em ação. Da palavra díname vem a palavra dinamite, vem a palavra dinamismo, olha bem, vem a palavra dinastia. Por isso que Paulo já dizia: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Inclusive a palavra evangelho é outro poder. O Senhor Deus nos deu essa arma. A gente aprende nas escolas dominicais com os nossos teólogos aqui no Brasil que a palavra evangelho significa boas novas, e é boas novas, mas o sentido etimológico da palavra evangélico é uma palavra de cunho militar, uma palavra restrita do hegemon, ou seja, do general. Ele juntava com a sua força do Estado-Maior na sua tenda, e ali eles traçavam o planejamento para o dia seguinte, e ninguém podia falar nada até a hora da batalha, quando os exércitos estavam perfilados. Aí o general dava ordem como que ia ser a batalha, e ali, por isso chama a boa nova, os soldados estavam todos esperando, e de acordo com como seria a batalha, a formação da batalha, ele dava ordem ao clarim para tocar. Por isso que a palavra de Deus assim: se a trombeta não soar, quem se preparará para a batalha? Para cada dia o Senhor tem uma ordem expressa para cada um de nós que fazemos parte do exército celestial. Por isso que nós somos chamados soldados do exército de Deus, e o nosso Senhor é o Senhor dos exércitos. A ordem para nós hoje foi estar aqui no grande templo para aprender da palavra de Deus. Aí uns resolvem pescar, então Deus não tem compromisso com ele. Uns resolvem dar um banho no carro, Deus não tem compromisso com aquele. O outro resolve isso, fazer aquilo e fazer aquilo outro, então sai, perde a bênção, não se prepara, e então quando acontece alguma coisa, é porque Deus não colocou a mão sobre aquele assunto. Não, não é isso, é você que saiu debaixo da vontade de Deus. Quando nós estamos sobre autoridades, nós estamos protegidos. Quando estamos sobre ordens, estamos protegidos. Agora, é difícil trabalhar com essa palavra poder, porque o poder total, esse poder dínamo, não foi feito para dar a homens. O único que tem todo o poder no céu e na terra é Jesus Cristo. Mas ele só recebeu esse poder depois da sua ressurreição, porque por enquanto ele era homem, sujeito a esse corpo físico, limitado ao espaço e o tempo. E quando ele ia fazer alguma coisa, ele orava ao Pai que estava sobre ele, porque o Verbo havia se feito carne e habitava entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas quando? Na transfiguração. Aquela glória que Moisés desejou ver. Por isso que agora os discípulos se sentiram tão avantajados e queria fazer ali uma casa para Moisés, não era? Outro para Elias e o outro para quem? Hã? Hã? Não ouvi. Notaram bem? Ele estava tão firmado no Moisés, mas esqueceram que o próprio Moisés falou que Deus levantaria um profeta que seria maior do que ele, e a esse ouvi. Poder, irmão, não é coisa para homens.
Poder é coisa de Deus. Alguém diz que fulano tem poder, mas o poder desses homens é passageiro. Aonde estão a história dos faraó? Aonde estão a história dos Césares? Aonde estão a história dos Quizares? Aonde estão a história dos reis poderosos da Europa? Da família da rainha Vitória, que governou o mundo, podíamos dizer. O sol nunca se punha no vasto império inglês, porque quando ele nascia na Índia, ele havia se escondido na América. Depois, quando ele escondia na Índia, ele nascia na Europa e na Inglaterra. E assim, o vasto império se dizia: o império da vossa majestade, a rainha da Inglaterra, onde o sol nunca se põe. Mas e agora? E esse poder? Sumiu. A rainha está lá na Inglaterra, mas não tem poder. É simplesmente uma figura. Queridos, só Deus tem poder, e Ele dá dons aos homens. Aleluia. E esses dons são para nós usarmos aqui em prol do seu reino. E se a gente usa ele de forma errada, poder sendo usado de forma errada passa a ser ditadura. Você quer que eu te fale qual o pior tipo de ditadura que tem? Nós temos poderes militares, civis e eclesiástico. Antigamente os poderes do rei, eles falavam que era de Deus, porque Deus mesmo fala que é Ele que põe e tira rei, e é Ele que tira e põe governante. Mas a pessoa usa isso no sentido para se proteger, para entrar debaixo da capa do poder. Mas quando ele está com o poder na mão, aí é do jeito que ele quer. E esse tipo de poder é um poder déspota. De onde vem a palavra despotis, que é outra palavra para designar poder. Mas o único e verdadeiro despotis no original grego é o Senhor Deus. O que é o despotis? É aquele que não precisa de ninguém para governar. Ele não precisa de apoio de outro exército, ele não precisa de aliança de ninguém, ele não precisa consultar ninguém, porque ele é a sede do poder, o poder é dele. Por isso que nós somos dele, e foi para ele que todas as coisas foram criadas. Então bendito seja ele, e a glória é dele para todos sempre, e amém. Ponto final. Então vemos outras palavras que se usa para poder de forma de metomínia. Então quando eu prego o evangelho, eu preciso crer no evangelho, e eu preciso dar testemunho do evangelho, porque se o evangelho é poder, mas eu não tenho poder na minha vida, eu vou ter problema. Porque esse poder aqui, se a pessoa não estiver dentro dele, ele vai te destruir. Ele destrói, ele edifica, mas se você fizer alguma coisa errada, você está brincando com fogo. Alguém aqui já trabalhou com explosivo? Na nossa igreja ali, no meu tempo no Alvorada, tinha um irmão que ele era da Odebrecht. O trabalho dele era destruir montanha, e ele estava me dando. Existe um certo tipo de material que uma gota dele provoca uma explosão que destrói um grande templo desse aqui. Eu falei: rapaz, mas tem esse poder? Ele falou: tem. E você tem que, para comprar isso, você tem que ter liberação de agências regulatórias. É um punhado de coisas, tem que ser bem guardado em arsenais, tem que colocar inclusive guardas, porque esse poder na mão é um poder de destruição. E eu fiquei assim até meio duvidando. E agora, quando aconteceu aquele problema daquela explosão lá, foi em Beirute? Não, né? Não, foi lá, foi no Líbano. Irmãos,
Aquele negócio ali foi terrível. Foi uma explosão, porque pegaram lá uns materiais explosivos, guardaram lá num galpão, e de repente esqueceram lá, não sei o que aconteceu, chegou uma faísca lá e o negócio explodiu, foi a metade da cidade. E o povo já estava querendo colocar culpa em Israel, colocaram culpa naquele exército do Elo, e foi um negócio todo, até que descobriu que não foi nada, foi falta de cuidado com o poder de explosão que tinha naquele material. Então o poder de Deus, irmãos, ele não pode ser manipulado. Lembra-se, quando Paulo saiu pregando, e em vários lugares Deus começava a realizar os seus milagres. Depois ali em Samaria, quando os discípulos quebraram aquela barreira da cultura e foram levar o evangelho até Samaria, porque aqui fala: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aqui fala sobre Judeia, Samaria e até os confins da terra, não vai dar para chegar lá. Mas quando ele chega para pregar, tinha ali uma pessoa que se interessou pelo assunto. Era já pelo jeito um convertido, mas ainda não entendia o que era o poder de Deus. E o que foi que ele disse? Dai-me este poder, eu pago para vocês. Me ensina aí, como diz, o truque. Aí Pedro olhou para ele e falou assim: olha, você não tem chamada e nem sorte nesse ministério. Esse dinheiro seja para a sua perdição. Aí o camarada assustou e falou assim: eu rogo que vocês orem para que todos esses mal não caia sobre mim. Ainda bem que ele voltou atrás, não tinha conhecimento, como se o poder de Deus fosse dado através de soma de dinheiro. Ninguém compra o poder de Deus, e não tem nada que você faça para poder adquirir. Só tem uma coisa: humilhação, jejum, oração, e aí Deus vai ver se vai dar. Porque tem muita gente que fica humilde, mas depois que recebe o poder, espera para ver. Como já dizia o pastor Sebastião: você quer saber quem é a pessoa? Dá poder para ele. Ele até usava aquele negócio. Tem gente que é igual o gato, está ali miando, minhau, minhau, me dá um. Aí você pega, joga um pedaço de carne para ele e vai tomar para ver. Aí porque está com o poder na mão. Então poder não é coisa de homens, e quando Deus dá é porque Ele confia. Amém? Não seja aquele servo mau que quando recebe quer legislar em causa própria. E agora me levou também a me lembrar, fica difícil de seguir o texto, porque o tempo está um pouco exíguo, e eu quero terminar, quero fazer aqui um apanhado geral da palavra poder. Lembra daqueles filhos de Sevas, que era 7, tudo muito esperto, exorcista, expulsava demônio através dos truques deles lá. Tem muita gente que expulsa demônio por demônio mesmo, porque tem um mais poderoso do que o outro, põe o outro para correr. Às vezes tem umas palavras lá do livro de São Cipriano, tem lá a cruz de Caravaca, usa lá uns termos lá e parece que o negócio é prodígio, milagre e maravilha, mas não é de Deus. Como diz o pastor Genésio, é coisa do capiroto. Aí o camarada viu a fórmula, falou assim: bom, Paulo fala e o negócio está resolvido. Aí ele chegou e falou assim: eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o demônio falou assim: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas e você, quem é? Irmãos, para você usar o nome do Senhor Jesus, você tem que ter testemunho, você tem que viver aquilo que prega e pregar aquilo que vive. Porque se você tem o poder na mão, você usa o nome do poder, mas se você não vive esse poder, não caia na bobeira de usar o poder em benefício próprio. O que é que aconteceu? O demônio caiu em cima deles, pegou 2, deixou nu, e o restante fugiu. O que é isso?
usar o poder de forma equivocada. Acabou de chegar o nosso pastor, não sei se ele tem alguma ordem, se eu posso continuar. Glória a Deus. Então temos uma outra palavra que seria exousias, que é mais traduzido por autoridade, ou seja, poder delegado. Esse poder delegado, ele nos dá direito de ação, de autoridade. E quando é usado por Deus, esse mesmo poder, ele é absoluto e é irrestrito. Lá em Lucas capítulo 12, verso 15, diz assim: temei aquele que tem poder de matar e de lançar no inferno. A palavra ali não é